Imagine abrir um livro de ficção psicológica pura, daqueles que te deixam sem dormir, e descobrir que é pior. E a mais doentia reviravolta da história não nasceu da mente de um escritor. Ela aconteceu de verdade. Na literatura contemporânea, o suspense Verity chocou milhões de leitores ao redor do mundo com a sua narrativa sobre manipulação psicológica extrema, diários ocultos, cativeiro espiritual e físico e a dualidade da mente humana. Me chocou também muito, eu ainda não superei até hoje esse livro. Mas enfim, o que a maioria das pessoas não sabem é que a realidade consegue ser infinitamente mais cruel e inacreditável do que as páginas de um best-seller. Hoje, nós vamos mergulhar nas profundezas de um dos crimes reais mais estarrecedores da história moderna. Um caso que envolve uma estrutura de dominação psicológica tão complexa que desafiou psiquiatras, neurocientistas, analistas do FBI e investigadores por décadas. Vamos falar sobre o caso Colleen Steen, a mulher que passou 7 anos vivendo em uma caixa sobre a cama de seus captores sob o efeito de um contrato e de uma organização criminosa que, na verdade, nunca existiu. Então, se você gosta de entender a mente humana, a história profunda por trás dos grandes mistérios e as particularidades que a grande mídia costuma omitir, você está no lugar certo. Sejam muito bem-vindos à História com Fofoca. Meu nome é Larissa e eu vou acompanhar vocês na história de hoje. Se você é uma pessoa que tem interesse por mistérios reais, psicologia criminal e narrativas detalhadas que prendem a sua atenção do primeiro ao último segundo, faça agora sua inscrição no canal. Clique no botão de se inscrever, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos episódios e já deixa seu gostei aqui nesse vídeo. Comente também aqui embaixo se você já leu ou vai ler Verity, se você já conhecia essa história que eu tô trazendo para você que inspirou Verity. Sua participação é muito importante para o crescimento da nossa comunidade. E agora, prepare-se. Se isole das distrações, aumente o som e vamos direto pro caso. Solta a vinheta. Para compreendermos a profundidade desse caso e como ele se conecta à atmosfera de manipulação de Verity, precisamos voltar ao dia 19 de maio de 1977 no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Para entender o cenário, precisamos compreender o final da década de 70. Os Estados Unidos viviam o auge da cultura de caronas. Cruzar estados de carro com estranhos era visto como um símbolo de liberdade juvenil, economia e comunhão social. No entanto, foi também a era de ouro dos assassinos em série mais prolíficos da história americana. Por que será, né? Eles se aproveitavam justamente dessa vulnerabilidade. Colleen Steen era uma jovem de apenas 20 anos, cheia de planos, que decidiu pegar uma carona para ir a uma festa de aniversário de um amigo no norte da Califórnia. Colleen não era ingênua, ela era extremamente cautelosa. Ela já havia recusado 2 caronas naquele mesmo dia porque não havia sentido firmeza ou respeito nos motoristas. No entanto, quando um carro azul parou trazendo um casal jovem, o Cameron e a Janice Hooker, acompanhados do seu bebê de poucos meses, Colleen relaxou instantaneamente. A presença de uma mulher jovem e de uma criança de colo transmitia uma áurea imediata de segurança, ambiente familiar, pureza e inocência. Era a armadilha perfeita. A simulação de uma vida normal para encobrir uma mente perversa. Só que tem uma curiosidade perturbadora nesse início, porque Cameron não escolheu aquele dia por acaso. Ele já vinha rodando pelas estradas com um carro modificado há meses, procurando a vítima com perfil físico e psicológico exato. Durante os primeiros quilômetros, a conversa foi amigável, focada em amenidades, música e no comportamento do bebê. Colleen sentia que tinha dado sorte. No entanto, a atmosfera mudou drasticamente quando Cameron desviou o carro para uma estrada de terra isolada em direção a uma área de floresta sob o pretexto de precisar pegar algumas ferramentas em um depósito antigo. Antes que Colleen pudesse expressar qualquer dúvida, Cameron parou o veículo e apontou uma faca contra o seu pescoço. O ambiente que era familiar se desfez em segundos. Sob a conivência silenciosa de Janice, Colleen foi amordaçada, teve seus olhos blindados por óculos de proteção intencionalmente escurecidos com fita isolante e a sua cabeça foi trancada dentro de uma caixa de madeira pesada, forrada com isolamento acústico e espuma espessa. Desenhada milimetricamente por Cameron para abolir seus sentidos e abafar qualquer grito. Naquele exato momento, a jovem de 20 anos deixava de existir para o mundo exterior. Ao chegarem à residência dos Hooker, uma casa de aparência comum em Red Bluff, o verdadeiro pesadelo logístico começou.
Cullen não foi mantido em um porão convencional ou em um sótão escondido. Cameron, que trabalhava como marceneiro experiente e operador em uma serraria local, utilizou suas habilidades técnicas e ferramentas industriais para construir uma engenharia de prisão sob medida, projetada para desumanização total e controle do espaço. Ela passou a viver então literalmente embaixo da cama de Cameron e Janice. Cameron e Janice dormiam, faziam suas refeições no quarto e mantinham sua vida íntima. As dimensões da caixa eram aterrorizantes. Ela media cerca de 1,90 metros de comprimento por 70 centímetros de largura e 50 centímetros de altura. A estrutura impedia completamente que ela ficasse de pé, que sentasse ereta ou que esticasse os braços e as pernas de forma confortável. Cullen passava cerca de 23 horas por dia confinada nessa escuridão absoluta, no mais completo silêncio, sem qualquer circulação de ar adequado e sem nenhuma noção de tempo cronológico para necessidades básicas. O Hooker instalou um sistema de degradante de baldes químicos dentro da própria estrutura, cujo odor ela era obrigada a suportar por dias. Cameron sabia que correntes físicas podiam ser rompidas e descobertas. Por isso, ele construiu correntes psicológicas indestrutíveis através de um método conhecido em psicologia forense como coerção severa por isolamento e privação sensorial. Ele se apresentava não como um sequestrador comum, mas como um alto oficial operativo de uma organização secreta, internacional e altamente perigosa chamada A Companhia. Hooker explicava a Cullen, através de sussurros calculados à beira da caixa, que essa organização controlava governos, interceptava linhas telefônicas, possuía satélites militares e rastreava cidadãos desobedientes por meio da tecnologia avançada de vigilância. Para consolidar esse domínio absoluto, o Hooker fazia Cullen assinar um contrato formal em uma noite fria. Era um documento físico datilografado com jargões burocráticos, com cláusulas de fidelidade, termos jurídicos e até espaço para carimbos e impressões digitais. Nesse papel, ela se declarava propriedade oficial da organização e renunciava a todos os seus direitos civis e humanos, passando a ser tratada como um objeto de testes. Hooker afirmou categoricamente que a companhia monitorava cada passo da Cullen, e principalmente de sua família em Oregon. Se ela tentasse fugir, se ela fizesse um barulho sequer fora da caixa quando houvesse visitas na casa, ou se desobedecesse a qualquer ordem trivial, seus pais e irmãos seriam caçados, sequestrados, torturados e executados pela organização. Para uma jovem de 20 anos que foi isolada do mundo e privada de estímulos visuais e auditivos e mantida em constante estado de terror psicológico, a companhia tornou-se uma realidade tão concreta quanto as tábuas de madeira acima da sua cabeça. A manipulação foi tão funda que o documento assinado passou a ter força de lei divina na mente dela. Então, os anos foram se passando e a dinâmica dentro da casa adquiriu contornos ainda mais complexos e sombrios, até mesmo ritualísticos. Cameron não buscava apenas o controle ou a satisfação de impulsos imediatos, ele buscava a reprogramação completa da identidade da Cullen. Ele proibiu ela terminantemente de usar ou responder pelo seu nome de batismo, e ele acabou dando o nome para ela de Kai. Toda vez que ela esquecia ou se referia a si mesma como Cullen, sofria punições severas. Com o passar dos anos, demonstrando uma confiança absoluta no seu método de controle, Cameron começou a permitir que Cullen saísse da caixa por algumas horas do dia para realizar tarefas domésticas complexas. Ela aprendeu a cozinhar exatamente do jeito que ele gostava, limpava a casa, lavava as roupas da família, cuidava das 2 filhas pequenas do casal e até mesmo trabalhava no jardim da frente. Aos olhos dos vizinhos, do carteiro ou de qualquer visitante casual que olhasse por cima do muro, Cullen parecia uma babá dedicada, uma prima distante ou uma governanta silenciosa que vivia com a família por livre e espontânea vontade, devido a dificuldades financeiras ou qualquer motivo. Ela participava de momentos familiares cotidianos, jantava na mesa com o casal, assistia televisão com as crianças e no fim da noite, quando Cameron dava o comando silencioso, ela mesma se dirigia ao quarto, deitava-se no chão e entrava na caixa. E esperava ali que ele trancasse o cadeado pelo lado de fora. Cameron mantinha um diário secreto de engenharia e esboços em seu local de trabalho. Ele desenhava novos protótipos de caixa, mesas de tração e dispositivos de tortura física. Ele usava técnicas de modificação comportamental e reforço negativo inspirados em manuais de treinamento militar e seitas religiosas que haviam pesquisado.
Cullen era submetido a sessões de suspensão física por ganchos e chicotadas rituais que serviam para lembrar a Kai a sua condição de submissão. Só que o castigo mais temido por ela não era a dor física, e sim um confinamento prolongado na chamada caixa de cabeça. Essa era um dispositivo menor de madeira pesada que cobria apenas o seu crânio e o pescoço, bloqueando totalmente a luz e o som, impedindo qualquer movimento cervical e gerando crises severas de pânico e claustrofobia. Só que assim, essa é uma das partes que mais causa debate e espanto na história da criminologia. Por que ela não fugiu ou pediu ajuda quando teve dezenas de oportunidades em que ficou sozinha na casa? A resposta é bem simples. A síndrome de Estocolmo crônica, o desamparo aprendido e o trauma de ligação por sobrevivência fez ela ficar. Quando uma vítima é exposta a uma ameaça de morte constante e depende do agressor para obter água, comida e ar, a mente humana opera uma distorção cognitiva de defesa. O medo da suposta organização criminosa era tão vivo na Cullen que a Cullen via em Cameron o seu único aliado e protetor contra os perigos externos da companhia. Ela acreditava piamente que se fugisse dali, a organização encontraria e faria algo muito pior com ela ou com seus familiares. Só que tem um detalhe que é impressionante e ilustra o nível dessa prisão mental. Em março de 81, após quase 4 anos de cativeiro e considerada totalmente domesticada por Hooker, o Cameron levou a Cullen para visitar a própria família dela em Oregon. Eles viajaram de carro por horas. A Cullen conversou com seus pais, abraçou seus irmãos, caminhou pelas ruas da sua cidade natal e passou horas dentro da antiga casa com a família. O pai da Cullen, em depoimentos posteriores, chegou a notar que a filha parecia estranhamente distante, excessivamente quieta e magra, mas a Cullen seguia estritamente o roteiro que o seu captor havia ordenado sob ameaças psicológicas nos mínimos detalhes. Ela mentiu para os pais, disse que estava muito bem, que havia se juntado a um estilo de vida alternativo e comunitário e estava vivendo de forma independente e feliz lá no norte da Califórnia. Ela não pediu socorro, não deixou bilhetes escondidos no banheiro, não chorou e não fez sinais com as mãos. O bloqueio e o medo absoluto de que agentes da companhia estivessem vigiando a casa era tão severo que a presença física e o amor de sua família não foram suficientes para quebrar esse feitiço. No final da visita, ela se despediu dos pais, caminhou até o veículo do Cameron, entrou voluntariamente no banco de trás e retomou a vida de rotinas e abusos e voltou também para a caixa de madeira que ficava embaixo da cama. Assim como na trama de Verity, onde os manuscritos ocultos e as confissões revelam a verdadeira, dúbia e assustadora natureza dos envolvidos, a grande virada nesse caso real envolveu uma mudança drástica de comportamento e rachaduras psicológicas tão profundas dentro do núcleo familiar dos Hooker. A Janice, que era a esposa, não foi uma espectadora passiva. Ela foi cúmplice ativa durante a maior parte dos 7 anos. Ela ajudou a imobilizar a Cullen no dia do sequestro, participou da logística diária do cativeiro, testemunhou os abusos físicos e aceitou a presença daquela mulher sob a sua cama, enquanto criava suas próprias filhas no mesmo ambiente. No entanto, a mente de Janice começou a se fragmentar devido a uma mistura de fatores religiosos, ciúmes e autopreservação. No início dos anos 80, Cameron passou a manifestar um desejo obsessivo e perigoso. Ele queria obter uma segunda escrava. Ele começou a fazer planos detalhados de engenharia para expandir o cativeiro embaixo da casa, buscando uma nova jovem nas estradas para colocar no mesmo sistema de caixas, e ele queria criar um harém de mulheres confinadas. Nesse ponto, o ciúme da Janice explodiu, aliado ao medo crescente de que o marido eventualmente perdesse o controle, fosse pego pela polícia ou se voltasse contra ela e as suas próprias filhas à medida que elas entrassem na adolescência, que faz total sentido também, né? Além disso, o peso da culpa acumulada ao longo de quase uma década começou a cobrar seu preço psicológico. A Janice começou a frequentar uma igreja cristã local e a buscar aconselhamento espiritual com um pastor. Embora sem revelar os detalhes do crime, a pressão interna tornou-se insuportável para ela. Em agosto de 84, tomada pelo remorso, pelo medo do futuro e pelo terror do que seu marido estava planejando se tornar, Janice aproveitou o momento em que Cameron estava no trabalho e fez a revelação que mudaria a história para sempre. Ela se sentou com a Cullen na cozinha e confessou a verdade. A companhia nunca existiu,
Todo o aparato internacional, contrato com termos jurídicos, as ameaças de morte, a família e tal, tudo não passava de uma doentia mentira arquitetada pela mente sádica do Cameron, para garantir a submissão total e voluntária da vítima, eliminando a necessidade de usar muralhas físicas ou correntes de aço 24 horas por dia. A revelação foi um choque de realidade avassalador. Uma quebra de paradigma tão violenta que quase levou a Cullen à loucura. A percepção de que ela poderia ter caminhado para a liberdade a qualquer momento nos últimos 7 anos foi um peso quase insuportável. No entanto, na barreira invisível que mantinha ela presa desmoronou instantaneamente. O medo deu lugar à urgência de sobrevivência. Com o auxílio logístico da Janice, que temia a reação violenta e possivelmente mortal do marido, Cullen finalmente conseguiu fugir da residência. A Janice levou ela de carro até uma estação de ônibus em uma cidade vizinha. Cullen ligou para o pai a cobrar e explicou a situação em meio a lágrimas, e ele enviou imediatamente dinheiro e passagem para ela voltar para Oregon. A Cullen estava finalmente livre do cativeiro, mas o julgamento que viria a seguir provaria que a batalha legal seria quase tão dolorosa quanto os anos na caixa. O julgamento de Cameron, ocorrido no final de 85, lá na Califórnia, chocou a opinião pública mundial e transformou-o no maior marco histórico nos estudos de psiquiatria forense e psicologia do trauma. A estratégia adotada pela equipe da defesa foi de uma crueldade impressionante. Eles tentaram argumentar perante o júri que a Cullen havia permanecido na casa por livre e espontânea vontade, como parte de um relacionamento consensual e muito complexo. Os advogados de defesa utilizaram as fotos de Cullen sorrindo em jantares de aniversário, o fato dela ter trabalhado no jardim sem vigilância, a viagem de visita aos próprios pais em Oregon sem pedir ajuda, a ausência total de tentativas de fuga, papapá. Isso seriam provas irrefutáveis de um estilo de vida alternativo que ela supostamente havia escolhido. No entanto, a equipe de acusação do Estado, amparadas por depoimentos de neurocientistas e especialistas em técnicas de lavagem cerebral e traumas sofridos por prisioneiros da Guerra do Vietnã, conseguiu desmistificar completamente essa narrativa de defesa. Eles demonstraram detalhadamente ao júri como o cativeiro psicológico contínuo, alimentado pela privação sensorial extrema dentro de uma caixa de madeira, destrói progressivamente as sinapses de tomada de decisão e autonomia da vítima. Ficou provado cientificamente no tribunal que as correntes invisíveis do medo e das mentiras sistemáticas podem ser muito mais eficientes, destrutivas e permanentes do que as muralhas de concreto armado ou grade de ferro fundido. O júri acabou compreendendo a complexidade da trama. O Cameron foi considerado culpado por múltiplas acusações de sequestro, abuso sexual contínuo e uso de violência psicológica, sendo condenado de uma pena cumulativa de 104 anos de prisão em regime fechado, sem qualquer direito condicional por grande parte da sentença. A Janice recebeu imunidade judicial completa por parte da promotoria, em troca de seu testemunho detalhado e principalmente pela entrega voluntária dos diários secretos e projetos de engenharia do marido. Esses documentos foram fundamentais para provar a premeditação e o sadismo do Cameron, garantindo que ele passasse o resto dos seus dias atrás das grades. Cullen não apenas sobreviveu ao horror, mas transformou sua dor em um legado de força humana. Ela conseguiu reconstruir a sua identidade pedacinho por pedacinho. Se reconectou com a sua família, se casou e teve filhos. Se formou como assistente social e dedicou sua vida adulta a dar palestras em universidades e apoiar associações de vítimas de traumas extremos, abusos severos e violência doméstica. Em suas raras entrevistas, ela sempre destaca uma lição profunda. A mente humana possui uma capacidade de resistência, adaptação e cura que nenhum captor ou monstro é capaz de prever ou destruir totalmente. Sua história permanece na história da criminologia moderna como um exemplo definitivo de como a mente pode ser manipulado através do isolamento e de como o medo de uma mentira bem estruturada pode se tornar a prisão mais segura do mundo. Quando lemos thrillers psicológicos densos e perturbadores como Verity, o desconforto genuíno que sentimos no estômago vem justamente do fato de sabermos, bem lá no fundo, que monstros reais constroem caixas reais sob suas camas. Enfim, o vídeo fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado e agradeço demais por terem me acompanhado até aqui. Não se esquece de se inscrever e deixar o like e comentar aqui embaixo o que você achou dessa história e o que você acha lá do livro da Verity, se você já leu ele. Eu confesso que eu já li esse livro e ele não sai da minha cabeça. Eu nunca superei esse livro, gente. Eu tenho medo dele até hoje. Enfim.
Até o próximo episódio de História com Fofoca. Tchau, tchau!